Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. A gente está vendo aposentadoria por idade, as várias modalidades de aposentadoria por idade do regime geral de previdência social. Mais especificamente, tem novidade, como a gente está vendo, para o segurado especial. A aposentadoria por idade do segurado especial para evitar fraudes. Existe uma legislação de 2019 que tem o objetivo de evitar as fraudes. Por essa razão, está se fazendo mais exigências, porque com relação ao segurado especial, existe, né, algumas pessoas que acabam fraudando o sistema. Nunca trabalhou na roça, fala que trabalhou e acaba obtendo de forma ilícita o benefício da aposentadoria por idade. Por isso que agora está com regras um pouquinho mais rígidas, né? Dando continuidade a essas regras, a gente tem o seguinte, que a partir de janeiro de 2023, na verdade, depois de 5 anos, da legislação, que a legislação é de 2019, né? Comecei em 2019, então 19, 20, 21, 22 e 23, a partir aí de 2023, praticamente 5 anos, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do CNIS. Claro, vai dar um tempo para que o segurado especial se adapte às novas regras, que é o quê? Que ele tem que atualizar o seu cadastro, ele tem que informar que ele é segurado especial. E a partir disso, o que acontece? A partir disso vai constando no banco de dados do INSS, que tem uma presunção, embora relativa, mas tem uma presunção de veracidade. Então, aquilo que consta no cadastro, a princípio, tem validade. Então, ele vai falar, não, sou segurado especial. Por que essa informação? Mas a simples autodeclaração pode gerar fraude. Tudo bem, mas daí possibilita o INSS, não daqui a 40 anos que não tem como fazer essa verificação, mas hoje mandar um servidor dar uma olhada lá e verificar se efetivamente essa pessoa trabalha naquela propriedade rural ou não, a título de exemplo. Fazer algum tipo, nem que seja por amostragem, você fazer algum tipo de verificação. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, é o seguinte, ou consta no CNIS e, consequentemente, ou a contribuição, ou a autodeclaração, ou pelo menos a contribuição consta no CNIS e, consequentemente, você prova, óbvio, que é segurado especial, ou simplesmente não vai ser considerado como segurado especial. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, que é essa fase de transição, de adaptação ao novo sistema, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas. Então, entidades rurais, aí nós temos que ver. O que se excluiu é aquela declaração que depois era homologada pelo INSS do sindicato rural. Na verdade, gente, vou ser muito sincero, essa declaração ela já tinha pouco valor jurídico. Porque chegava um sindicato e falava o seguinte, olha, a pessoa me procurou e ela atesta que trabalhou, mostrou alguns documentos, e atesta que trabalhou 40 anos na roça. O sindicato apresentava essa declaração. Qual a prova? O que significava essa prova? Quando nada. Aquele funcionário do sindicato, aquele dirigente sindical, não estava lá para saber se a pessoa realmente trabalhou na roça em 1970, né? Às vezes o sindicato, peguei situações assim, o sindicato foi criado depois do que o período que atestava. Então, já tinha muito pouca, vamos dizer assim, credibilidade sobre uma ótica jurídica. Por essa razão, foi extinto. Então, declaração de sindicato não é mais válida como prova de que você trabalhou em atividade como segurado especial. Então, para o período anterior, vai ser o quê? Vai ser autodeclaração ratificada. Ah, mas autodeclaração, a pessoa declara o que quiser. Mas depois se descobrir que é mentira, autodeclaração dá falso testemunho, dá falso, né? Falsidade ideológica, perdão. Então, é crime. Então, pelo menos, já gera eventualmente, claro, uma possibilidade maior da pessoa não mentir. E vai ser analisado com bancos de dados de entidades públicas credenciadas. Porque, gente, antigamente, como é que era toda a documentação? Papel. Papel eu não tinha como fazer cruzamento. Hoje, você cruza. Então, você falou lá no SUS que você era, sei lá, por exemplo, segurança de uma empresa. Poxa,
Então, de repente, vai constar lá no banco de dados, Sistema Único de Saúde, quando você foi no hospital, que você era segurança de empresa. De repente, eu cruzo com a sua informação, com a sua autodeclaração, falando que é segurado especial. Opa, não está batendo. Vou analisar. Pode ser que seja fraude, pode ser que seja um engano, tudo bem. Mas eu já tenho como analisar. Isso há 20, 30 anos atrás era impossível por questões tecnológicas. Você não tinha como fazer conexão e correlacionar bancos de dados diversos, né? Hoje isso já é possível, até porque banco de dados nem era tecnológico, eletrônico. O banco de dados era papel, era um fichário, né? Você ia pegando fichinhas. Então, obviamente, você não tinha como checar isso. Hoje está mais difícil a questão da fraude. Atualmente, como é que funciona? Então, atualmente, nesses próximos 5 anos, de alguma forma, isso permanece. A prova de trabalho rural, até 2023, né? A prova de trabalho rural para o segurado especial se efetiva por meio de início de prova material, documentos, corroborado, acompanhado de prova testemunhal idônea. Isso não vale só para o segurado especial. Na verdade, isso vale para qualquer prova de tempo de serviço para fins previdenciários, mesmo aposentadoria por idade urbana. Falar, olha, eu trabalhei num pequeno comércio, sem registro em carteira, na década de 80, o comércio fechou. Como é que eu provo? Veja, difícil, porque normalmente você prova tempo de serviço com o CNIS, que houve as contribuições, elas constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou anotação sem rasura, em ordem cronológica, na carteira de trabalho. Aí, se não tiver isso, bom, daí vamos ver. Eventualmente, tem depósitos do Fundo de Garantia. Não existe ninguém que receba depósito do Fundo de Garantia se não trabalhou, razão pela qual vale como início de prova material. Daí eu pego uma prova testemunhal idônea, uma pessoa que trabalhou comigo, um colega que eu mantive contato. Acabou. Eu provo aquele tempo. Ou ainda, eu pagava o imposto sindical, esse que está extinto, agora ficou facultativo. Antigamente você pagava imposto sindical, que era um dia do trabalho, um dia por ano do seu salário, você pagava de forma compulsória e obrigatória para o sindicato. Isso aí acabou com a reforma trabalhista, mas existiu por muitos anos. Então, às vezes, perdi a carteira de trabalho, mas trabalhei em tal lugar. Bom, se você tem a prova que você recolheu o imposto sindical, vale como início de prova material, com prova testemunhal idônea, e assim vai. Tá certo? Olerites, que eu guardei na época, início de prova material, isso vale para o segurado especial, vale para qualquer tipo de trabalhador, tá certo? Mas isso, pelo menos para o segurado especial, vai acabar, porque vai ter que constar do CNIS, como a gente verificou. Vamos para mais uma, caríssimos. Aposentadoria por idade híbrida. Híbrido quer dizer o quê, gente? Misturado, né? Híbrido, misturado. E é isso mesmo a ideia. 65 anos para o homem, 60 para a mulher. E a carência? A carência é misturada. A carência vai corresponder a 180 meses, em que haverá uma mistura de trabalho, como segurado especial, em regime de economia familiar, e contribuições como segurado empregado, avulso, individual, não importa. Então, há uma mistura de sistema contributivo com o sistema, não vou dizer que não contributivo, mas o sistema de contribuição especial, que é o sistema do segurado especial. Legal? 180 meses. Deixa eu explicar o porquê que se criou, porque esse daqui é mais recente. A maioria da aposentadoria por idade, a gente está analisando legislação de 1991, quando a Lei 8.213 foi editada. Quanto que, por exemplo, essa daqui, a aposentadoria por idade híbrida, ela só foi introduzida na 8.213 há 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2008. Então vamos entender por que puseram essa daqui. Porque mudou a sociedade. Antigamente, gente, ou a pessoa passava a vida inteira na roça, ou a pessoa passava a vida inteira, chegava pequeno, tal, vinha para o setor urbano e fazia a sua vida laboral no meio urbano. Então você tinha o quê? Aposentadoria por idade urbana, rural formalizada, carteira de trabalho, ou a do segurado especial, aquele pequeno produtor rural. Beleza, tinha essas 3 opções. Só que daí começou a ter a seguinte situação. Olha como as coisas são. Uma pessoa
ela passava, por exemplo, 10 anos numa capital, no meio urbano. Então ela ficava lá, trabalhava 10 anos, aí não dava certo, os meios urbanos começaram a ficar saturados sobre uma ótica econômica. Nós tivemos o fenômeno, estamos tendo ainda, da desindustrialização. Então, muitas vezes a pessoa perde a construção civil em recessão, você perde aquele emprego, aquele meio de renda. E é difícil morar nos grandes centros sem dinheiro, sem emprego, é pior até do que a roça. Então a pessoa voltava para a roça, muitas vezes, para o interior do Brasil. E nesse momento, ele, por exemplo, trabalhava mais 10 anos. Então, a título de exemplo, o que ele chegava com a idade, um homem, por exemplo, com 60 anos de idade, ele chegava com a seguinte situação. Chegava no posto de INSS, falava, bom, vem cá, vai aposentar por idade? É, legal, o que você fez, o que você tem de segurado especial? Você tem 15 anos? Não, só tenho 10. Só tem 10? Vai precisar de 15. Ah, mas só tenho 10. Ah, mas eu também tenho 10 aqui de urbano. Bom, mas urbano não conta, porque você não pode aposentar com urbano, porque não tem 180 contribuições, e não pode aposentar segurado especial, porque você não tem 180 meses de trabalho. E a pessoa ficava ao Deus dará e não conseguia nada. Então, por isso que se criou essa situação. Falou, não, você pode misturar. Você pode chegar aos 180 meses misturando tempo que você trabalhou como segurado especial e tempo que você contribuiu, porque trabalhou como empregado numa fábrica, trabalhador avulso no porto, um autônomo que teve contribuições, beleza? Então, aí é a chamada híbrida. A única diferença é que usaram a idade do urbano, a idade geral, que é 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Então toma cuidado, o híbrido tem chance de cair, é um tema importante, né? Até porque é relativamente novo, e lembrar o seguinte, ele é misturado, tempo de contribuição e tempo de serviço, só que a idade é a idade urbana, vamos dizer assim, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, e não a rural e nem a do especial. A renda mensal inicial corresponde a 70% do salário de benefício, acrescido de 1% do salário de benefício a cada 12 meses, e limitado a 100% do salário de benefício. É o clássico, aliás, do urbano, do rural. A aplicação do fator previdenciário nesse cálculo é meramente facultativa. Na prática, gente, essa pessoa vai receber um salário mínimo, principalmente se ela se valer de muito tempo de tempo especial. Vocês entenderam? Porque, vamos lá, não tem um tempo mínimo para ser especial ou contributivo. Então, vai lá, se ela trabalhou 14 anos numa fábrica e 1 ano na roça, ela pode aposentar a híbrida? Pode. E daí, esse cálculo pode dar um valor superior a um salário mínimo. Agora, vamos dizer que ela trabalhou, por exemplo, 5 anos de contributivo, carteira assinada, com salário superior a um salário mínimo, e 10 anos de roça. 10 anos de segurado especial. Bom, nesse caso, o salário de contribuição dele vai ser considerado um salário mínimo. Então, vai pegar quase totalidade como salário mínimo, dificilmente ele vai ter um valor superior a um salário mínimo. Perfeito? Mas pode acontecer. Daí você faz o cálculo e verifica se a pessoa realmente tem direito ou não a mais que um salário mínimo. Mas muitas vezes, na prática, vai ser um salário mínimo. A última atividade tem que ser rural. Há uma discussão jurisprudencial com relação a esse tema, mas para fins, pelo menos, do concurso de técnico do TRF, está fechado, tem que ser rural. E mesmo no âmbito jurisprudencial, não está pacificada a questão está, inclusive, suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos estão sobrestados, que é o nome técnico que a gente usa para essa suspensão. Então, você vai guardar o seguinte, a última atividade tem que ser rural, porque tem uma atividade na prática urbana e uma atividade rural. A ideia é a seguinte, você foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para os grandes centros, trabalhou aquele trabalhador, trabalhou numa fábrica, num bar, etc., não importa. Teve atividade contributiva e voltou à sua última atividade antes de você obter a aposentadoria, ela é rural. Então, você estava como segurado especial quando requereu o benefício, não o contrário. Ah, eu comecei como segurado especial, depois fui para o campo urbano. Não, esse tipo é considerado aposentadoria por idade híbrida. Ela é tecnicamente considerada uma modalidade de aposentadoria por idade rural, ok?
Então, fica aqui que a última atividade tem que ser rural. Perfeito? A gente está encerrando a aposentadoria por idade, mas ainda tem alguns tópicos, alguns detalhes que a gente vê no próximo bloco. Forte abraço, até lá.